Tudo começa com a adrenalina da moléstia, isso tudo porque a Valentina manda chamar o Rodrigo e quando ele chega, bem sarcástico, ele se achando todo poderoso, ele olha para Valentina e pergunta se está tudo bem. A Valentina, por sua vez, vai direto ao ponto e pergunta a ele qual é o jogo dele. Os dois por um tempo ficam se olhando e depois o Rodrigo tira onda de doido e pergunta o que ela está falando. A Valentina diz que já está sabendo que ele é o novo dono da processadora de leite e o Rodrigo abre um sorriso e diz que é exatamente isso, ele é o novo dono. E depois ele diz que imagina que a madame está contrariada porque eles não estão aceitando mais a produção de leite dela. A Valentina responde que uma hora ou outra alguém vai se interessar no leite dela e o Rodrigo diz que disso ele não tem dúvida, mas só que o único lugar onde vão poder colocar será na pedreira, mas que isso vai elevar os custos dela consideravelmente. A Valentina, por sua vez, acena para o Ernesto e os dois ficam calados. Então o Rodrigo se aproxima e diz a Valentina que na verdade ele está ali disposto a negociar com eles. E depois ele pede para que eles façam um contrato esse do mesmo jeito que ela tinha com a processadora São Pedro. A Valentina solta o verbo e diz que não faz negócio com gente da laia dele e o Ernesto entra na conversa e diz que a Valentina está disposta a comprar a processadora dele e que ele, o Rodrigo, pode dar o preço dele. O Rodrigo diz que não interessa a ele vender a processadora porque o que mais sobra para ele é dinheiro. A Valentina pergunta o que é que ele quer e se ele já se deu de conta que ali está em jogo dezenas de empregos e que uma boa quantidade de família podem ficar sem seu sustento e pergunta ao Rodrigo se isso para ele não importa. O Rodrigo, por sua vez, responde que não e a Valentina fala que é claro que isso não importa a ele. O Rodrigo ainda diz que não importa mesmo, porque se os trabalhadores dela ficarem sem emprego, isso não vai ser culpa dele e declara que está com disposição suficiente para negociar com ela e manda ela pensar bem nisso porque isso é o melhor para ela e assim quando ela quiser eles podem assinar esse contrato, mas só que nas condições dele, que são coisinhas simples, mas que isso ele prefere falar com ela em particular. Então ele olha para o Ernesto e diz que quer falar com ela a sós. A Valentina fica de início sem resposta ao mesmo tempo que a cena vai para a Ivana que está soltando a franga com a mãe e ela diz que não entende porque a mãe dela fica lhe acusando ali, sendo que ela, a Dona Isabel, é que é uma assassina. A Dona Isabel fica totalmente assustada, mas diz a Ivana para que ela escute bem que se ela, a Dona Isabel, não der uma versão lógica próxima de tudo o que aconteceu naquela noite, ela poderá ficar livre por falta de provas. A Ivana começa a gritar e fazer aquela ceninha dela e diz que se ela, a Dona Isabel, já confirmou esse crime, o que eles querem mais essas autoridades. A Dona Isabel diz que o Dr. Ernesto custa acreditar que foi ela, a Dona Isabel, quem matou o Oscar Almeida. E a Ivana diz que tinha que ser esse velho. E a Dona Isabel manda ela parar com isso e prestar bem atenção, porque isso é muito importante. Porque apesar de tudo, o Dr. Ernesto vai fazer o que for possível para que ela fique livre. A Ivana diz que isso é claro porque esse velho ridículo é apaixonado por ela. E a Dona Isabel fica ali, entregando todo o jogo à Ivana e diz que na pedreira o Dr. Tolete disse a ela que eles vão ter que ampliar o depoimento dela e que vão submeter ela a uns interrogatórios mais precisos e que ela poderá cair em contradição e que isso vai provar que ela não matou o Oscar. Depois ela declara para Ivana que se ela ficar livre, as autoridades vão continuar investigando e que com isso eles vão descobrir toda a verdade. A Ivana começa a ficar muito aflita e responde que isso não. E a Dona Isabel continua a falar que ela tem que entender porque ela tem que contar tudo a ela, passo a passo, como foi que ocorreu todas as coisas. A Ivana então começa a falar tudo e diz que ela e o Oscar discutiram porque ele tinha abandonado a esposa e queria se casar com ela e falou para ela que se ela não aceitasse, ele iria contar tudo para Valentina que ela tinha uma relação com Alonso e depois ele partiu para cima dela e queria lhe estrangular e depois de tudo isso foi só um acidente.
e chorando muito, ela diz que isso foi apenas um acidente. A dona Isabel fica ali, olha, também muito aflita com aquela situação, e nesse mesmo momento a cena vai para a Valentina e o Rodrigo, que ainda estão conversando, mas só que agora eles estão sozinhos. Então o Rodrigo fala que quem poderia imaginar que um pobre empregado dela da noite para o dia iria se tornar um grande fazendeiro. A Valentina, fumegando, diz a ele que o fato dele agora ter dinheiro e propriedades não faz dele um senhor, não. Isso porque ele não deixou de ser um bronco, um homem vulgar e um sem educação. O Rodrigo fala que isso não é bom porque eles já começaram com ofensas e alerta a Valentina que enquanto ela não colocar ele no nível dela, eles não vão chegar a nenhum acordo e que ela vai ter que continuar dando o leite dela. Depois simplesmente ele vai saindo para ir embora, só que a Valentina pede para que ele espere e ao esperar a Valentina pergunta se essa é a condição dele para assim eles firmar esse acordo. A Valentina se refere em ter que respeitar o Rodrigo e colocar ele no nível dela. Por isso ela perguntou se essa era a condição que ele queria para que assim eles fechassem logo esse acordo. O Rodrigo diz que não precisamente e a Valentina pergunta então qual é as condições dele. O Rodrigo então responde que como forma de reparação ela teria que aceitar as joias que ele deu a ela, mas que ela devolveu com os maus tratos dela. A Valentina pergunta se essa é as condições dele e o Rodrigo diz que sim e que ela pode ver que isso é algo bem simples. Ele se aproxima ainda mais dela e pergunta o que ela diz, se ela aceita ou não. A Valentina, por sua vez, se afasta, cede para o Rodrigo e diz que aceita sim e que espera ele naquele mesmo dia às 8 da noite para que assim eles firmem esse contrato. O Rodrigo diz que ela não sabe o quanto agrada a ele escutar aquilo ali e ele ainda diz que tudo bem e vai voltar a ter o prazer de voltar a ver ela nessa mesma noite. A Valentina fica ali com um semblante alegre e o Rodrigo se despede e vai embora. E ao sair, ele acena para o Dr. Ernesto e diz que ele passe muito bem e vai embora. Mas o Dr. Ernesto fica ali pensativo, sem saber de nada ainda. Então a Valentina sai e o Ernesto pergunta se ela chegou a algum acordo com esse homem ali. A Valentina diz que depois explica tudo isso a ele e o Ernesto diz que se não for inconveniente, ele precisa ir para a delegacia porque não vão demorar para transferir a tia dela. A Valentina responde que ele pode ir e que ela vai mais tarde. E depois a cena vai para a delegacia, onde a Ivana, depois de confessar tudo para a mãe, ela vai saindo para ir embora e se encontra com o delegado Tolete. Ele diz a ela que precisa falar com ela e pergunta se isso pode ser ainda naquela noite ali. A Ivana, por sua vez, fica confusa e o delegado Tolete pede que, por favor, e a Ivana diz que tudo bem. E nesse momento o Ernesto chega e flagra aquela ceninha ali, de amor, e fica pensativo e depois ele dá bom dia, eles respondem. E a Ivana pergunta se ela pode falar com ele. O Ernesto diz que sim, que é claro, e pergunta o que ela quer. A Ivana faz a ceninha dela, pega nas mãos dele e pede que por tudo que ele mais ama, ele faça o possível para que a mãe dela ganhe a liberdade e pede que ele faça isso, por favor, que prove a inocência da mãe dela. O Ernesto diz que ela saiba que ele está se empenhando a fazer isso. A Ivana, por sua vez, com um choro de crocodilo ali, ela diz que acabou de se despedir da mãe e que já vão levar ela e que não pode mais, que não aguenta mais e abraça o Dr. Ernesto e pede que ele ajude ela, por favor, e declara que se sua mãe não sair rápido da prisão, ela vai morrer.